Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero conversar com você que tem vontade de ter filho, mas fica com medo de ter, sabe? Ou com você que já está grávida, ou o filho já nasceu e você está aí, se pega muitas vezes angustiada, apavorada com esse fato, sabe? É tanta coisa que pode passar na sua cabeça, né? Por exemplo, nossa, será que eu vou repetir os mesmos erros dos meus pais? Nossa, eu quero fazer tudo diferente, né? Ou não, peraí, eu quero fazer tudo igual. Meus pais, assim, arrasaram, foram maravilhosos comigo e eu quero fazer a mesma coisa com os meus filhos, né? Com o meu filho. Nossa, será que eu vou ter que abrir mão do meu trabalho, né? Por conta desse filho? E o meu corpo, como é que ele vai ficar? E o relacionamento com o meu parceiro, como é que vai ser isso? Será que eu vou conseguir amar essa criança de verdade? Uau, né? Quantas perguntas, quantas dúvidas, né? Bora refletir comigo sobre isso hoje? Vamos pensar sobre o medo, né, que você pode ter de cometer os mesmos erros dos seus pais ou que você considera, né, que foi um erro. Acredito assim que a primeira coisa que a gente precisa refletir aqui junto é que muitas vezes nós endeusamos, sabe? Santificamos o que a gente considera ser um pai, ser uma mãe, sabe? Do que é ser, o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe. E é como se a gente esquecesse, sabe, que o pai e a mãe, primeiramente, são pessoas, né? E portanto, humanas e que erram, né? Então, se você conseguir se lembrar disso, né, já vai ser um bom começo, assim, a gente já vai estar começando bem. Então, assim, por mais que você queira ser uma boa mãe, né, às vezes um bom pai, e busque se informar nesse sentido, né, estar atenta em relação a isso, aprender um monte de coisa, você vai errar, né, porque você é humana, né? E nunca esteve nessa posição, né, antes, e mesmo que você já tenha tido filho, cada indivíduo demanda de um jeito, né? Então, cada relacionamento acontece de um jeito. E aí vai depender, por exemplo, também da sua situação de vida, seu momento atual no seu relacionamento, como é que está esse relacionamento? Será que está um relacionamento estável? Será que vocês estão vivendo uma crise? Como é que está o seu relacionamento na família, como é que você está no seu trabalho, você está satisfeita, você não está, você tem ajuda ou não para cuidar desse filho. Tudo isso vai refletir no seu ato, digamos assim, de maternar, né? Então, assim, como é um momento também que mexe muito com o físico, com o emocional, claro que você vai estar mais sensível e que muita coisa vai vir à tona nesse momento. E provavelmente vai vir muita coisa à tona, assim, referente à sua sombra, né? O encontro com a sua sombra, né? E que são as suas dificuldades, né? As suas grandes questões, né? E tem até um livro com esse nome, né? Maternidade, o encontro com a sombra, né? Com a sua sombra. Então, assim, é muita novidade mesmo. É muita mudança, muita mesmo. E não vai ser só aquela coisa, né, de você pegar a criança um pouquinho no colo, né? E aí depois, né, cansar ou a criança começa a fazer uma pirraça e você devolver, né? A criança vai ser sua, você vai ter que ficar com ela, cuidar dela, né? Voltar com ela para casa, não vai ter como falar assim, ah, cansei, toma, pode ficar com ela para você, né? Mas voltando, né, por exemplo, à questão do erro dos pais, né? Tenta pensar que por mais que você carregue muita coisa, tenta pensar que por mais que você carregue assim muita coisa da sua mãe, muita coisa do seu pai, vocês são pessoas diferentes, né? Então, assim, eles viviam em outra época, outros costumes, e geralmente o comportamento dos pais tem muito a ver com o que foi ensinado para eles, né? O que eles aprenderam, o que eles acham que é ser uma mãe, ser um pai, com o que eles estavam vivendo naquele momento, como é que era o momento de vida deles.
E você consegue compreender isso para às vezes até tipo, ao invés de você julgar esses pais, né, de querer fazer tudo diferente deles, porque veja bem, se você começa a julgar muito, há grandes chances de você repetir ou fazer igual sem perceber ou mesmo sem querer. Então, assim, busca, sabe, se conectar com você mesma, busca o autoconhecimento para você entender essa montanha russa de emoções e medos, né, que estão passando na sua cabeça, no seu coração, e que eu entendo, é totalmente saudável, é totalmente esperado que venha tudo isso à tona. E até mesmo assim para você ressignificar essas suas vivências, muitas vivências, traumas relacionados a questões familiares, né? Isso vai te ajudar a ter um relacionamento mais saudável com seu filho também. Então, assim, quando você busca, né, se conhecer, né, quando você busca se entender, compreender a estrutura que você teve e aprender a lidar com ela, com essa estrutura que faz parte da sua vida, a grandes, aí assim, aprender assim a lidar com ela de uma forma mais leve, sabe? Há grandes chances que sim, você consiga fazer melhor, você consiga fazer diferente. Eu acredito que quando alguém se cura dentro de um sistema familiar, essa pessoa, né, no caso você, influencia todo esse sistema e tem grandes chances mesmo de mudar todo o panorama de você daqui em diante, sabe? Para as futuras gerações. Então, assim, você só pode mudar e não repetir, né? Aquilo que você tem consciência, aquilo que você busca compreender, né? Se você não sabe, porque como diria Jung, né? Tudo aquilo que você nega te subordina. Você fica escravo disso, entendeu? É aquelas autossabotagem, aquele ciclo sem fim, aquelas situações que se repetem sempre na sua vida. É isso, é porque você não tem clareza, porque você não se conhece. Então, assim, quando é muito importante você buscar esse autoconhecimento para você aceitar a família que você teve, a história que você teve, né, no sentido de aprender formas, ter ferramentas emocionais para lidar com aquilo que não era o que você esperava ou que você gostaria, né? Porque que acontece? Que por mais que você queira, que você não queira, na verdade, você tem sim muito da sua mãe, né, muito do seu pai em você. E aí se você pode mudar, fazer diferente, tentar fazer melhor com maturidade, inteligência emocional, buscando acolher tudo isso que está aí dentro de você, que faz parte de você. Então, assim, autoconhecimento, autocuidado faz toda a diferença para você que está vivendo esse momento, né, de ser mãe ou para você que quer se tornar mãe. E aí pode ter o outro lado aí para você também, né? No sentido de você se sentir na obrigação de fazer tudo igualzinho ao que a sua mãe ou seu pai fizeram pro seu filho, né? E às vezes até de ter uma cobrança pro seu marido ou pro seu parceiro, quem estiver com você, nesse sentido também dele fazer tudo igual. Bem, se esse for o seu caso, né, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado bom é que você provavelmente já tem muita coisa aí dentro de você, né, internalizada que eles te ensinaram, né, e que aí provavelmente você vai passar isso com facilidade para o seu filho. Se eles estão vivos também e acessíveis, então sempre que você precisar, você pode perguntar para eles, se aconselhar com eles, né? E esse momento provavelmente vai ser algo assim muito bonito na vida de vocês, né? Aquela coisa assim de aproximação, de conexão, né? E de muito aprendizado, amor, parceria mesmo, né? Os avós presentes, né? Provavelmente vai ser algo muito lindo, né? Principalmente se você às vezes tem um bom relacionamento com a sua mãe, né? E aí nesse sentido, né, de querer ser uma mãe igual a ela, né? O que ela foi para você, né? Então, assim, é bonito ver esse encontro de gerações, né? Você perceber que a família está tendo uma continuidade
e que aquele serzinho que está ali carrega muito de vocês para o futuro, né? É muito bonito isso. Então, assim, agora, a parte ruim que eu considero de você querer fazer tudo igual a essa mãe ou a esse pai, pode ser no sentido assim de gerar muita cobrança em cima de você mesma, sabe? E até às vezes em cima do seu parceiro, né? Pode começar a aparecer assim uma ansiedade, um perfeccionismo que vai deixar tudo mais difícil, tudo mais pesado. E aí o convite é você buscar descobrir o seu jeitinho, o que funciona para você nesse relacionamento com seu filho. Ter bom humor também ajuda muito. Rir quando você perceber que você errou, que você podia ter feito alguma coisa diferente. E aí eu tenho certeza que você vai aprendendo a ser mãe, a conhecer o seu filho, né? É preciso deixar esse encontro assim, esse processo fluir, acontecer naturalmente. Além disso, a sua mãe e seu pai, eles viviam em outra época, né? Então tinham outra realidade diferente da que a gente vive hoje. Então nem tudo você vai conseguir, né, implementar igualzinho eles fizeram, né? Porque agora é outra época, né? Então se você ficar se comparando o tempo todo com a sua mãe, né? Ou com seu pai, né? Tipo, você comparando o casal, né, que você tem com seu parceiro e com seus pais, isso tudo vai causar um sofrimento muito grande em você. Sim, eu acredito que você pode se inspirar neles, se aconselhar com eles, né? Mas não precisa fazer tudo igual. Não precisa fazer igual. Até porque provavelmente você não vai conseguir. Então, assim, tenta, sabe, não criar tanta expectativa, sabe? Vai curtindo dia após dia essa história com seu filho, sabe? Que você vai construindo com ele. Você vai ter muito tempo para aprender, para errar, para acertar, para colocar tudo em prática, né? E aos pouquinhos, né? Sem ansiedade e com muito alto amor, por favor. Você pode pensar assim: nossa, para ter filho eu vou ter que abrir mão do meu trabalho, né? Primeiramente, eu quero que você entenda que nada nessa vida é para sempre, é definitivo, né? É importante, sim, essa dedicação exclusiva para criar vínculo entre você e seu filho, para você aprender a ser mãe, até para que seu filho se desenvolva de forma saudável. Há sim vários aspectos, aspectos psicológicos mesmo, nessa questão do vínculo, que são extremamente importantes para a criança, né? Nós sabemos que o bebê, né, ele precisa do contato físico, do olhar, do calor, da atenção da mãe, e que principalmente no início a mãe, né, é muito demandada por conta da amamentação, etc. É muita coisa que a mãe tem que dar conta, né? Eu entendo que é muito difícil mesmo. Então, o que pode te ajudar é você pensar que isso é uma fase transitória, que eles vão continuar assim dando, que seu filho vai continuar assim dando trabalho, exigindo atenção, mas a exclusividade, aquela coisa de ficar totalmente focada para ele, uma hora isso vai diminuir sim. Então eu acredito que não é bem abrir mão, né? Que às vezes você está colocando isso assim de uma forma muito incisiva, assim, com falta de flexibilidade, né? Mas é mais uma questão de você buscar entender que sim, durante um tempo o seu filho vai ser a sua maior prioridade. Sim, fato. Então, se você tiver um trabalho via CLT, né, você vai ter a sua licença maternidade, na qual você vai poder desfrutar de uma certa tranquilidade, né, para curtir esse momento, né, com o bebê, para criar esse vínculo, mas pode ser também que quando você volte da licença, a empresa te mande embora e você tenha que recomeçar, né, no seu trabalho. Sim, pode ser que aconteça isso mesmo. Infelizmente, muitas empresas, né, fazem isso, né, depois que termina a licença da pessoa, a mulher volta da licença maternidade, eles mandam ela embora, né? Mas tenta assim não sofrer por antecipação por causa disso, sim, sabe?
E caso isso realmente aconteça, nada impede, por exemplo, de você pegar a rescisão e montar um negócio próprio, algo que você tenha mais liberdade, algo que você tenha mais flexibilidade de horário, por exemplo, para você poder ficar com seu filho. E pode ser também que seu marido possa arcar com as contas da casa sozinho, e aí nada impede que você, por exemplo, descubra que você está com vontade de viver essa exclusividade, né? De ficar só por conta de cuidar do seu filho, de cuidar da sua casa. Na verdade, não é só cuidar, né? Não, de cuidar, e dá muito trabalho cuidar da casa, cuidar do filho. E só quando ele tiver, às vezes, um pouquinho maior, né? Você voltar a trabalhar. Qual que é o problema? Também não fica se pressionando, né? Nossa, tem que voltar para o trabalho, sou uma mulher moderna, não sei o que, papá. Não se pressiona também por conta disso. E caso você seja, por exemplo, uma empreendedora, né? Que tem o seu negócio próprio, né? Busca planejar, por exemplo, se organizar para que esse período, né, que você vai ter que de viver de exclusividade, né, que você vai ter que focar mais no seu filho, não atrapalhe o seu trabalho, não atrapalhe o seu rendimento, não atrapalhe, às vezes, até questões financeiras, né? Busca, às vezes, alguém para te ajudar, para fazer uma parceria nesse sentido, para o trabalho não parar, né? Quem sabe? Nesse caso, né, o que eu acredito que seja o grande X da questão, né, é que é você não sofrer por antecipação, sabe? Lembrar que nada nessa vida precisa ser definitivo, né? Ou eu tenho isso ou eu tenho aquilo, tudo ou nada, sabe? Aquele pensamento 880, isso é muito prejudicial. Então, assim, vai que nesse momento, por exemplo, que você resolve deixar fluir, né? Deixar não sofrer tanto por conta dessas dúvidas, você descobre um novo trabalho, uma nova vocação, um novo desejo, né? Quem sabe? Mas só vivendo para saber. Você pode pensar assim, né? E o meu corpo, como é que vai ficar, né? Depois do filho? Bem, primeiro eu acredito que você não tem que se cobrar de ser como essas artistas, por exemplo, que a gente vê na TV, essas celebridades que saem da maternidade e nem parece que tiveram filhos, né? Não dá para comparar. Que se recuperam super rápido da gravidez, né? Que nem parece que tiveram filhos, né? E aí, nesse momento, você precisa ser racional, né? E lembrar que essas mulheres que são famosas, geralmente, né? Elas vivem da imagem delas, né? Elas vivem da imagem delas e que por isso elas têm toda uma estrutura, um cuidado muito maior que nós, mortais, né? Nesse sentido, porque o corpo delas é um instrumento de trabalho para elas, né? Então você não precisa pirar, né? Achando que você tem que fazer do mesmo jeito, né? Que tem que recuperar no mesmo tempo que elas recuperaram, ou que a maioria recuperou, que a sua vizinha recuperou. Não. Cada um é um processo, né? Cada um é de um jeito, né? Os corpos são diferentes. Então, assim, não coloca mais essa pressão na sua cabeça, já tá acontecendo tanta coisa, né, no corpo, né? Agora tem um filho, a vida muda tanto. E assim, é engraçado porque eu tenho amigas que morriam de medo disso, né? De o corpo nunca mais voltar e tal. E que se surpreenderam com tanto que emagreceram, por exemplo, amamentando, e que comentaram que às vezes você tem que se dedicar tanto pro bebê que você, no início, assim, principalmente, que você acaba emagrecendo, assim, perdendo todo o peso, assim, sem forçar muito a barra, sabe? Sem muito sacrifício, só de amamentar e de estar naquele cuidado ali direto com o bebê. Bem, assim, eu ainda não tive filhos, né? Mas acredito que é uma questão também, assim, de autocuidado, sabe? Da mesma forma quando você não tem filhos, sabe? No sentido assim, claro que o corpo ele vai ficar diferente, né? Que muita coisa pode acontecer, mas assim, é incrível também você gerar uma vida, né? E isso tem um preço, né? Paciência. Nossas mães passaram por isso, né? Tiveram os corpos modificados por causa da gente e
você provavelmente, assim, eu fico pensando, né, não tem mais a mesma pele que você tinha quando você era adolescente, né? Tudo bem, hoje você não tem a espinha, mas pode ser que no lugar das espinhas agora você tenha marcas de expressão, manchinhas, né? Então, assim, quando você era mais nova também, por exemplo, né, era muito mais fácil perder 2 quilos, né? Agora, se você já tem mais de 30 anos, meu Deus, perder 2 quilos deve ser uma luta. Eu falo que não é fácil, não. Então, assim, percebe que não é só filho, né, que é o vilão, digamos assim, do corpo, né, das mudanças do corpo, que o tempo passa para todo mundo, tendo filho ou não, né, então seu corpo vai mudar independente disso. Então, se você tem medo disso, o que você tem que fazer, né? Você precisa se preparar mais, né? Buscar alguns recursos estéticos, cremes, se você tiver condições, ou na gravidez mesmo, você prestar mais atenção, cuidar mais da sua alimentação para você não engordar muito, né? Para a pele não esticar tanto, né? Você pode buscar fazer uma atividade física também, né? Olha como é que é importante, né, a questão de você se planejar, né, de você se organizar e não de entrar em pânico, né? Tipo, peraí, eu tenho medo disso, o que eu posso fazer para evitar isso, né? Então, a importância do autocuidado, da consciência de que você precisa fazer a sua parte para depois não ficar reclamando, falando que depois que por conta culpando, né, o filho, porque depois que você teve o filho, o seu corpo acabou, nunca mais foi o mesmo, né? E às vezes, né, as coisas você poderia ter tentado tomar alguma atitude, né, na tentativa de prevenir mesmo que isso acontecesse. Porque o que acontece? Mesmo às vezes com todo o cuidado, pode ser que realmente haja alguma mudança muito forte no seu corpo e que algo nunca mais volte a ficar do mesmo jeito. Mas pensa comigo, você vai ter um filho, né? Um presente na sua vida. Eu espero que ele represente isso para você, né? E caso haja dificuldade de você lidar com essas mudanças que você fez tomou todo cuidado para que não acontecesse e que deixaram marcas, né? Lembra que você não está sozinha, tá? Que existem muitas mulheres, tá? Que mostram essa maternidade real, e que as marcas que ficam, mas que sim, elas muitas pessoas, as marcas ficam sim, e que só que muitas pessoas não mostram isso, entende? E aí você pode ficar achando que é só com você que acontece isso, assim, sabe? Então, é legal também que quando você começa a pesquisar sobre essa maternidade real, que é um movimento que muitas mulheres têm feito, você vê que muitas delas que mostram isso, elas aprendem a superar essas marcas que podem aparecer ou não para você no seu corpo. Então, assim, de qualquer forma, o recado é: busca se cuidar e não pirar diante do seu medo, né? Busca fazer alguma coisa e trata com carinho esse corpo que você tem, né? Geralmente, marcas no corpo, né, são a prova de que você viveu de verdade, de forma intensa, né? Faz parte. E aí você pode pensar, né? Nossa, e aí que tá, eu vou ter filho, né? E como é que vai ficar um relacionamento com meu parceiro depois desse filho, né? E aí, como é que vai ser isso? Bem, eu já até falei sobre isso em um outro vídeo que eu fiz aqui. O que eu considero importante, assim, é vocês terem paciência nesse início que provavelmente o casal vai ter que aprender a dividir o tempo, o espaço com essa criança. Aí eu acredito que é lembrar novamente que é só uma fase transitória, né? E que vai ser exigido mais da mulher, sim, que ela ficará mais sensível, né? Que você vai ficar mais sensível, mais cansada, talvez mais irritada com seu parceiro. Os hormônios estão ali em plena ebulição, né? Então pode ser que você não queira tanto contato físico, sexual por um tempo. Então é uma questão do seu parceiro aceitar isso, né? Buscar compreender, né, todas essas mudanças que são físicas e que também são emocionais e que acontecem com toda mulher, não é só na sua casa que está acontecendo isso. Então,
uma questão é que, na verdade, isso nunca foi muito falado, né? Isso sempre foi abafado, né? A Sabrina Sato, né? Ela falou recentemente disso em uma revista. Ela deu uma entrevista falando que ela não estava dando conta de chegar perto do marido dela e que ela não estava querendo saber do marido dela quando a filha nasceu. E foi falar também a respeito disso no Saia Justa, né, no programa do GNT. E isso causou um rebuliço, né? Foi uma coisa assim, uau, gente, olha o que ela tá falando, porque ela foi muito corajosa, né? De falar de algo que geralmente não é exposto, né? Então pode ser que por um momento o casal fique mais por conta dessa tarefa de aprender a ser pai, aprender a ser mãe, né? Que o casal fique um pouco em segundo plano, digamos assim. Mas aí é o casal buscar conversar sobre isso, ter cumplicidade, amizade, companheirismo nesse momento, né? Até que as coisas voltem ao normal na medida do possível, né? Porque não vai ser mais os dois, né? Vai ter mais uma pessoa ali junto, né? E não tem assim uma receita de bolo, né? Ah, me dá uma receita aí, como é que faz? Cada casal tem seu ritmo, sua estratégia, e é importante que vocês se lembrem que antes de você ser mãe, antes dele ser pai, vocês também são um casal, né? E não deixar que o filho vire o centro da relação. Porque o que acontece? Para você ser um bom pai, você ser uma boa mãe, né? Vocês precisam estar bem como casal para criar essa criança assim de forma saudável. Então, assim, em um casamento, o mais importante não é o filho, né? Mas sim o casal, que vai dar toda essa estrutura para a criança, né? Então, para vocês estarem bem, né? Para cuidar desse filho, vocês que depois cresce, depois ele não fica ali para sempre, né? O que fica para sempre, assim, que seja eterno enquanto dure, é o casal. Então, assim, lembra que esse filho depois ele vai crescer, vai ter a família dele, vai embora. E quem vai ficar ali no relacionamento vai ser você e o seu marido. Pensa nisso. Sabe uma coisa que pode passar pela sua cabeça? Será que eu vou conseguir amar essa criança de verdade? Isso já passou pela sua cabeça? Sério? Eu entendo se passou, sabe por quê? Sabia que isso não é um medo sem fundamento? O que acontece? Há um mito muito grande em relação à figura materna, né? É como se quando você engravidasse ou quando logo após o parto, assim, você já se tornasse mãe com aquele amor incondicional todo, sabe? Então, assim, é como se todas as mulheres engravidou logo após o parto, tivesse aquele amor profundo, aquele, aquele encantamento pela criança, assim, automaticamente. E com algumas é assim mesmo, né? É aquele amor intenso, já dentro da barriga, esse amor transbordando, assim que ela olha, às vezes, né, para a carinha do bebê. Mas, para algumas mulheres, e pode ser que isso aconteça para você, a maternidade pode se tornar algo muito delicado, muito difícil. Por uma série de motivos, muitas mães não conseguem ter esse vínculo imediato assim com o bebê. Relações de intimidade, de afeto, elas levam tempo, né? Então, por mais que o bebê seja assim, extremamente fofinho, bonitinho, né, que dá vontade de apertar e cheirar aquele cheirinho gostoso o tempo todo, né? Tem ali um estranho, né? Tem alguém ali que você não está acostumada com a presença, com os cuidados, com a dedicação que você vai precisar ter com ele. E aí quem disse, né, que é fácil cuidar de um bebê, né? Há uma mudança gigantesca no seu estilo de vida, no seu corpo, né? E o vínculo vai, o que ele acontece? Ele vai se construindo no dia a dia, na convivência. E nada impede que você se decepcione por conta das expectativas de como esse bebê seria, por exemplo, de como seria cuidar dele. Pode ser que você tinha uma ideia que ia ser de um jeito e na prática está acontecendo totalmente diferente. Às vezes pode ser que na prática você esteja vivenciando muito mais dificuldades e aí do que você imaginou. E aí pode ser que você tenha que lidar com uma frustração muito grande das suas expectativas.
Por exemplo, se você não estava acostumada, né, com crianças, pode ser que esse início assim seja mais complicado mesmo, e tudo bem você admitir isso, né, para você mesma, para as pessoas mais próximas. O problema é quando você não fala sobre isso e guarda toda essa culpa aí dentro de você. Então, você pode estar, às vezes, no limite da exaustão, do cansaço físico, mental, às vezes chateada com o seu corpo, né, com as mudanças que aconteceram. E pode ser que esse vínculo se torne um pouco mais complicado mesmo de acontecer, que não seja algo tão natural. Pode ser que quando esse bebê chegue, né, você esteja no meio de uma crise financeira, no meio de uma crise conjugal. Pode ser que alguém muito querido tenha falecido, você esteja vivendo um luto, né? E claro, vai ser mais difícil, né, você construir esse vínculo com a criança. E assim, você vai precisar pedir ajuda, né? Então, se você está sentindo que está tendo uma desconexão com o bebê, que não passa, sabe? Que já se arrasta por meses assim, busca ajuda. Pode ser que você esteja vivenciando uma depressão pós-parto, tá? E depressão pós-parto é diferente de uma certa melancolia que pode atingir muitas mães, mas que dura assim algumas semanas, sabe? Melancolia seria aquela tristeza, né? Aquela angústia, né? Que você fica assim, que você não sabe às vezes nomear, sabe? Só que ela dura algumas semanas. Então, mas se você está percebendo isso, né, que está se arrastando muito tempo, né, o bebê já está um pouquinho grandinho e continua, não tenha vergonha de buscar um psicólogo, né, de falar com isso com seu médico de confiança para ter o tratamento adequado, tá? Ninguém vai te julgar como uma mãe ruim por causa disso, não. É mais comum do que você imagina, só que não é muito falado, entende? Agora que está começando a falar mais a respeito disso. Então busca se informar e peça ajuda para lidar com isso. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Bem, gente, esse tema, né, de ter ou não filho, né, e aí, né, os medos que aparecem, né, quando você está diante dessa situação, né, de, nossa, eu tenho medo de ter filho, engravidei, o filho está aí, o que que eu faço agora? São muitas dúvidas, muitas coisas que passam pela cabeça da mulher. Então, assim, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, né, de fazer essa gravação e aí eu vou dar continuidade nesse assunto num próximo vídeo. Vai ser uma parte 2 desse tema. Combinado? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a refletir, a colocar um pouco para fora de todas essas dúvidas, né, de se permitir, né, ter essas questões, né, porque muitas vezes a gente não se permite nesse movimento. E aí eu te espero aqui na segunda parte do vídeo, tá? Eu vou colocar aqui em breve. Um abraço e até mais.